Bem, meus irmãos, voltamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, falando do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com a última aula do nosso livro 6 do curso básico de teologia. O livro 6 tem várias matérias. Uma dessas matérias é a chamada em Teologia Geral, segunda fase. Quem estuda teologia geral? Estuda Deus, chamado também de deontologia ou teologia pura. Nós já fizemos muitas aulas, essa é a 14ª aula dessa matéria, e a última, falando as primeiras aulas sobre a Trindade, e as aulas anteriores a essa foi sobre a providência divina, com as suas 3 fases, preservação, conservação e governo. Depois falamos sobre Deus e o mal na última aula agora, mostrando a relação entre Deus e o mal. E hoje, na última aula de Teologia Geral 2, do curso básico de Teologia, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, professor Ilmar de Lajinha, nós iremos falar sobre a última fase da providência divina, que é o governo, e sobre os decretos de Deus. Então vamos lá. A providência divina tem 3 divisões: preservação, conservação e agora governo. Nessa fase do governo, esse terceiro aspecto da providência divina sugere que Deus tem um propósito em tudo que faz no mundo e providencialmente governa ou dirige todas as coisas a fim de que se cumpra esses propósitos divinos. Isso você vai achar em Salmo 103, Daniel 4, Romanos 11, 1 Coríntios 15, Efésios 1, Filipenses 2 e Romanos 8. Existem distinções acerca da vontade de Deus. Embora em Deus a sua vontade seja unificada e não dividida, e nem contraditória, é-nos impossível compreender as profundezas da vontade divina. E só pequena parte dela nos é revelada. Por essa razão, percebemos 2 aspectos da vontade de Deus. De um lado, a vontade moral e do outro, a vontade secreta. De outro lado, esse aspecto da vontade de Deus é o seu governo providencial de todas as coisas. Então, Deus governa independente do homem querer ou não quiser ou não quiser, se ele é crente ou se não é, se ele é ateu ou se ele não deixa de ser. Ele governa, ele criou todas as coisas, preserva, conserva e governa essas coisas todas. Alguns já questionaram isso aí, né? Esse aspecto da vontade de Deus, argumentando que isso implicaria a existência de uma autocontradição. Mas não tem autocontradição. Sabemos que podemos querer executar algo doloroso e que não desejamos, a fim de obter um resultado duradouro que desejamos, mais do que evitar uma breve dor. E Deus é infinitamente maior e mais sábio que nós. Né? Certamente para ele é possível desejar que suas criaturas façam algo que no curto prazo desagrade, a fim de que no longo prazo ele receba glória maior. Dizer que isso é uma autocontradição em Deus é deixar de compreender as distinções feitas por ele para que essa explicação não se mostre contraditória. O resumo é que Deus governa, independente da ação do homem. Agora falando sobre o último tema da Teologia Geral 2, os decretos de Deus. E são decretos. Decretos é um documento, né, que regula alguma lei aqui na nossa nomenclatura brasileira. Então, o decreto de Deus é uma ordenança de Deus, é um estatuto de Deus, é uma ordem, uma direção de Deus. Os decretos de Deus são desígnios divinos, eternos, por meio dos quais, antes da criação do mundo, ele determinou realizar tudo o que acontece aqui. Essa doutrina é semelhante à da providência. Só que tem uma diferença. Aqui estamos considerando as decisões divinas anteriores à criação do mundo. Providência depois que criou todas as coisas. É a providência de conservar, preservar, conservar e governar. O decreto é a decisão que ele tomou antes de todas as coisas. Davi confessa: no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda estava determinado. Salmo 139, 6. Jó também fala sobre isso, 14, versículo 5, né? Os dias, os meses, os limites do homem são determinados por Deus. Também em Atos 2,23 encontramos que determinado desígnio e presciência de Deus, pelos quais Jesus foi morto, e as ações que o condenaram e crucificaram, estavam pré-determinadas, Atos 4,28, por Deus. Nossa salvação foi determinada há muito tempo, porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, Efésios 1,4. Nossas obras como crentes são aquelas que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2,10 e Judas 4. Esses exemplos incluem muitos aspectos diversos da atividade humana. Parece até apropriado concluir
diante deles que tudo que Deus faz já planejaram antes da criação do mundo. De fato, essas coisas são para ele desígnio eterno. O benefício de enfatizar os decretos de Deus é que isso nos ajuda a perceber que Deus não concebe planos de repente, no meio do caminho, né? Assim, sem pé, sem cabeça. Ele conhece o final desde o princípio e cumprirá todos os seus bons desígnios. Vamos ver algumas coisas relacionadas aos decretos de Deus. Primeiro, a importância das nossas ações diante dos decretos. Às vezes esquecemos que Deus age por intermédio de atos humanos, na sua administração providencial do mundo. Esquecendo, pensamos que nossos atos e nossas decisões não fazem muita influência nos cursos dos acontecimentos. Claro que sim, pois somos responsáveis pelos nossos atos. Tudo que aquilo que o homem ceifar, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Deus nos fez responsáveis pelos nossos atos, que têm resultados reais e eternamente significativos. Deus nos criou com a característica da responsabilidade pelos próprios atos. E assim nós somos. Se agirmos bem e obedecermos a Deus, Ele irá nos recompensar e as coisas ocorrerão bem conosco, tanto nesta quanto na outra vida. O fato de sermos responsáveis pelos nossos atos significa que jamais devemos pensar: Deus me fez praticar o mal, portanto não sou responsável por isso. Isso aí é predestinação, né? Não existe. É significativo que Adão tenha começado a inventar desculpas já no início, né? A mulher que tu me desse, ela que fez o pecado. Ao contrário de Adão, as Escrituras nunca inculpam a Deus do pecado. A culpa a Deus do pecado. Pois é sempre a criatura e não Deus que deve assumir a sua culpa. Romanos 9 diz: Tu, porém, que dirás? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Outra coisa importante dentro desse ponto de vista, da importância das nossas ações, nos decretos de Deus, é que os nossos atos geram resultados reais e mudam, sim, o curso dos acontecimentos. Né? Evidentemente. Se deixo de cuidar da minha saúde e cultivo hábitos alimentares ruins, ou se agrido o meu corpo abusando de álcool, cigarro, é lógico que eu vou morrer mais cedo. Deus determinou que nossos atos produzem efeitos. Deus determinou que nós causaremos acontecimentos. É claro que não sabemos o que Deus planejou para nós, né, para o nosso restante dos nossos dias, quando vai ser a nossa morte, mas sabemos efetivamente que por meio de obediência nós seremos vitoriosos. Se confiarmos em Deus, descobriremos que Ele planejou boas coisas para nós, que com certeza serão. Calvino sabiamente observou uma coisa importante a respeito de lançar a mão da prudência natural na vida e planejar com antecedência. Abre aspas, diz Calvino: Deus se compraz em ocultar de nós todos os acontecimentos futuros, para que tenhamos como duvidosos e não deixemos de a Ele nos opor como prontos corretivos, até que sejam superados ou avultem além de qualquer esperança. A providência de Deus nem sempre se nos depara na sua forma nua, mas Deus, em certo sentido, a reveste dos meios empregados. Fecha aspas. Palavras de Calvino, um dos companheiros da Reforma. A terceira coisa importante sobre a importância das nossas ações dentro dos decretos de Deus é que a oração é um tipo de ação que traz resultados definitivos e que efetivamente muda o curso dos acontecimentos. Deus determinou que a oração fosse um meio bastante importante de gerar resultado no mundo. Quando sinceramente intercedemos por uma pessoa ou uma situação, muitas vezes descobrimos que Deus determinara que a nossa oração seria o meio que Ele usaria para gerar mudança no mundo. O texto diz: muito pode a oração do justo em sua eficácia. É isso? Então Jesus diz: até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 24. Então, conclusão dos decretos de Deus. A doutrina da providência, de modo nenhum, nos incentiva a guardar ociosos o resultado determinado do acontecimento. Né? Vamos ficar parados aqui pensando que somos bonecos ou somos robôs. Claro, nossas ações, toda ação gera uma reação. Não é isso? Então, mas simplesmente dizer que confiamos em Deus em vez de agir responsavelmente é pura ociosidade. Não, Deus sabe todas as coisas. Se eu sair daqui e tomei um tombo ali na rua, é porque Deus já sabia, Deus queria, Deus sabia que eu ia tomar um tombo. Não, é você que não olhou a pedra no meio do caminho e tomou um tombo. Não tem nada a ver com Deus. Calvino diz: olha, o meu dever está bem claro. Assim, se o Senhor confiou a nós a proteção da nossa vida, nosso dever é protegê-la. Se Ele nos oferece auxílios, usá-los. Se Ele não prediz perigos, para não sermos afoitos. Se não prediz perigos, para não sermos afoitos. Se nos fornece remédio, vamos tomá-los, mas não podemos confiar, né, e nem nos escudar nisso, de ficar parado
e plantado, eu descobri uma doença, não vou tomar nenhum remédio, porque Deus é que vai me curar sem remédio. Se Deus criou os medicamentos, é para que nós possamos usá-los também, né? Então está escrito aí, um bom exemplo dessa atividade vigorosa combinada com confiança em Deus, enquanto 2 Samuel 10, 12. Joabe diz, ser forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. É isso aí, nós fazemos a nossa parte, cumprindo com o nosso dever, e Deus, na sua presciência, nos dará a vitória. Paulo falou a mesma coisa quando estava naquela ida para Roma, naqueles navios, né? Passaram em 3 navios, o navio foi em um lugar, dali pegou o outro, parou em Malta, foi naufragou em Malta, e depois chegaram em Roma no 3º navio, que era um navio chamado Dióscoros. Nesse 2º navio, Paulo, com 276 pessoas a bordo, falou, irmão, Deus nos revelou que ninguém vai se perder. Mas os marinheiros queriam fugir. Ele falou assim, não, Deus revelou que ninguém se perder se ficar todo mundo aqui dentro. Se esses marinheiros descerem daqui, podemos nos perder. Então é isso aí que tem a ver com o decreto de Deus e a participação humana neles, né? Tem a nossa parte naquilo que Deus revelou, determinou e que está pronto a decidir. Então, o resumo é esse. Devemos crer nela, porque as Escrituras ensinam, mesmo que não compreendamos plenamente como ela se ajusta aos outros ensinamentos bíblicos. Temos que crer na doutrina da providência. É isso? Então, resumindo para acabar, encerrar, na Teologia Geral 2, é importante 3 tópicos. Não tema, mas confie somente. O Senhor zela por nós e cuida de nós como seus filhos. Sejamos gratos por todas as coisas boas que nos acontecem. Né? Bem diz a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103. E por último, não existe nada que se possa chamar sorte ou acaso. Todas as coisas acontecem pela sábia providência divina. O universo não é governado por destino ou sorte impessoal, mas por um Deus pessoal. Nada simplesmente acontece. Devemos ver a mão de Deus nos acontecimentos de todos os dias, pois Ele faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Assim terminamos Teologia Geral 2, do nosso curso básico de Teologia. Um abraço, fique na paz, tchau, tchau.